Super Notebook. Não perca amanhã mais um sorteio diário que vai dar mais 50 prêmios incríveis. Bombeiro é preso no Rio de Janeiro, apontado como cúmplice no assassinato da vereadora Marielle Franco. O suspeito foi detido em casa, um imóvel de quase 2 milhões de reais. Quarentena é prorrogada no estado de São Paulo, enquanto a capital tem fila e desrespeito ao distanciamento social na reabertura das lojas de rua. São Paulo teve, de novo, o maior número de mortos por Covid-19 em 24 horas, 340. Prefeito do Rio autoriza shoppings a reabrirem amanhã. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro abre processo de impeachment do governador Wilson Witzel. A Justiça bloqueia bens do governador do Pará por suspeita de fraude em compra de respiradores. A Polícia Federal indicia a irmã de Aécio Neves por corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. O governo publica a medida provisória que autoriza o ministro da Educação a nomear reitores de universidades durante a pandemia sem consultar professores e alunos. O Brasil tem inflação negativa pelo segundo mês consecutivo. O índice é o mais baixo em 22 anos. A Receita Federal começa a notificar 4,5 milhões de micro e pequenas empresas que têm direito à linha de crédito emergencial. Está no ar o SBT Brasil. Olá, boa noite. Boa noite. O comércio de rua de São Paulo reabriu as portas hoje depois de quase 80 dias fechado. E teve fila para entrar nas lojas que funcionaram em horários restritos. A reabertura acontece no dia em que o Brasil já conta quase 40 mil mortes, das quais 1.274 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos no país passa dos 772 mil. Mais de 325 mil pessoas estão curadas da doença. Os números são do Ministério da Saúde e do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Na capital paulista, nessa fase de flexibilização da quarentena, os comerciantes precisam obedecer regras de higiene e de distanciamento. Fazia tempo que não se via esse movimento nas portas. Às 11 horas, elas foram subindo, marcando a reabertura do comércio em São Paulo. Pelo menos oficialmente. Amanhã, mas antes os shoppings também vão reabrir. Os shoppings da capital paulista poderão funcionar entre 6 e 10 da manhã ou entre 4 da tarde e 8 da noite. O horário escolhido deverá ser seguido por todas as lojas do shopping. E pelo segundo dia consecutivo, o estado de São Paulo registrou o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas. O governo decidiu prorrogar a quarentena por mais 2 semanas. Mesmo assim, na próxima segunda-feira, a região metropolitana, Baixada Santista e também Vale do Ribeira vão reabrir o comércio, shopping centers. Já nas regiões de Ribeirão Preto, Barretos e Presidente Prudente, foi decretado o fechamento. Ao Paulista. No primeiro dia após a Justiça autorizar a flexibilização do isolamento social no Rio de Janeiro, muita gente voltou às ruas. E a partir de amanhã, os shoppings poderão reabrir na capital fluminense. A decisão foi anunciada pelo prefeito A Secretaria de Saúde do Estado informou que só houve buscas na assessoria técnica relacionada à compra, sem ligação com o gabinete. Nós entramos em contato com a defesa do secretário de Saúde, Alberto Beltrame, e com a do ex-secretário adjunto de Gestão de Saúde, Peter Cassol. Mas até o momento não tivemos resposta. O Parque Nacional do Iguaçu reabriu hoje, após quase 3 meses fechado. Foram infectadas para curar os doentes. A Associação Brasileira de Shopping Centers divulgou um protocolo com normas rígidas para a reabertura dos estabelecimentos durante a pandemia. Em Porto Alegre, onde as lojas voltaram a funcionar, as regras de distanciamento e higiene já estão valendo. Esse é o novo normal. Cuidado sempre, né? E a queda da demanda provocada pela pandemia fez o Brasil ter deflação no segundo mês seguido. Na média, os preços caíram 0,38%, o menor índice em 22 anos. Uma pressão a cotação do barril de sobre os preços. Você vai ver em instantes, farmácias começam a receber denúncias de vítimas de violência doméstica. Após meses de isolamento, a Inglaterra autoriza pessoas que moram sozinhas a encontrar parentes. Nós voltamos já já. Home office na quarentena. Não trabalhe de pijama. Procure um espaço tranquilo e isolado. Cumpra o horário de expediente, respeitando a pausa para o almoço.
Um sargento dos bombeiros foi preso suspeito de ser cúmplice no assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Ele teria ajudado a sumir com armas que podem ter sido usadas no crime, em que o motorista da vereadora, Anderson Gomes, também foi morto. Os agentes da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual entraram na casa antes do amanhecer. É uma marca que a gente comemora, uma marca emblemática, fruto de muito trabalho, e esse trabalho continua até a gente resolver o inquérito dos mandantes. E um homem armado com uma faca invadiu a sede da TV Globo na tarde de hoje, no Rio de Janeiro, e fez uma repórter refém. O agressor conseguiu entrar na emissora, no bairro do Jardim Botânico, dele e fazer a repórter revelada. Em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse que repudia qualquer ato de violência e prestou solidariedade a jornalistas que foram alvo do atentado. E a polícia começou a ouvir hoje as testemunhas do caso do menino Miguel, de 5 anos, que morreu depois de cair de um prédio no Recife. O zelador e o síndico matar Miguel novamente. A Polícia Federal indiciou hoje Andréa Neves, irmã do ex-governador de Minas Gerais, Aécio Neves, pelos crimes de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. Um empresário, 2 advogados e 2 escrivães da Polícia Federal também foram indiciados. Segundo o inquérito, documentos sigilosos da corporação foram apreendidos na casa dos acusados, que usavam as informações para atrapalhar as investigações. A defesa de Andréa Neves disse que o fim da investigação é precipitado e contraria as provas obtidas no inquérito. Você vai ver daqui a pouco, o isolamento social provoca aumento no número de casais que pretendem se divorciar. Em breve, o Brasil terá mais alunos no ensino à distância do que presencialmente. Continue com a gente, nós voltamos já já. Bem-estar durante a quarentena. Evite ficar muitas horas deitado. Mantenha uma rotina de exercícios que possam ser feitos em casa. Retome algum hobby, como pintar, desenhar, ler ou cozinhar. A partir de agora, farmácias de todo o país podem receber denúncias de mulheres vítimas de violência doméstica e acionar a polícia. Por meio de um sinal nas mãos, os atendentes ou farmacêuticos são alertados de que aquela cliente sofre agressões. Foi o ciúme doentio que levou o ex-marido. E o isolamento social de 3 meses por causa da Covid-19 trouxe um outro efeito colateral para os casais. É verdade, Carol. Os números mostram que com marido e mulher dentro de casa o dia inteiro, aumentou a quantidade de divórcios no país. Felizes para sempre. Perceber esse é o sonho de vindo dos pais para essa nova rotina e para esse novo formato de família. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a validade do inquérito que apura a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, e também ameaças a ministros da Corte. Os ministros analisam uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona a legalidade das investigações. No julgamento, o advogado-geral da União de ações que pedem a cassação da chapa presidencial Bolsonaro-Mourão. E a atriz Regina Duarte foi exonerada hoje do cargo de secretária especial de Cultura. O anúncio da saída foi feito no dia 20 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas só hoje a exoneração foi publicada no Diário Oficial da União. O substituto de Regina Duarte ainda não foi anunciado. Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e publicada hoje no Diário Oficial da União permite que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, escolha os reitores temporários de universidades federais durante a pandemia do novo coronavírus. Pelo texto, a decisão de Weintraub não precisa passar pela consulta a professores e estudantes. Partidos de oposição entraram na justiça pedindo a suspensão dessa medida. Com esta autorização do presidente Jair Bolsonaro, com ressalvas pelo Congresso. Parlamentares americanos criaram uma comissão especial para analisar a proposta de reforma da polícia dos Estados Unidos. O debate sobre as mudanças, principalmente na abordagem de suspeitos, é uma resposta aos protestos pela morte do ex-segurança George Floyd. Dos integrantes, horas depois de acusados de ações violentas. 415 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 no mundo. O número de infectados passa de 7 milhões e 300 mil. Nos Estados Unidos, já são quase 2 milhões de casos confirmados da doença. E os números por lá não param de subir. Pelo menos 20 estados americanos têm registrado aumento.
A quinta-feira vai ter chuva forte no sul do país. O Brasil Central fica com um cenário completamente diferente. Tempo muito seco, ensolarado e com queda na umidade relativa do ar. Já entre o norte e o nordeste, a chuva está prevista entre o litoral da Bahia e o Rio Grande do Norte e desde o Ceará até o Acre. O calor persiste em boa parte do país, com máxima de 31 graus em Fortaleza, 33 em Campo Grande. No Rio de Janeiro faz 31. Porto Alegre fica com temperatura mais baixa, a máxima não passa dos 23 graus. Amanhã o tempo fica firme em São Paulo por causa de uma massa de ar seco que atua na região. As temperaturas seguem mais altas até o sábado, chegando perto dos 30 graus. A Receita Federal começou hoje a notificar mais de 4,5 milhões de empresários que têm direito à linha de crédito para micro e pequenas empresas. O governo federal liberou quase 16 bilhões de reais para ajudar na retomada dos negócios. Tirar a sua empresa, volte a operar e consiga pagar aquele crédito que ele tomou. Um estudo divulgado hoje mostra que em breve o Brasil vai ter mais alunos à distância do que presenciais. É que, de acordo com a pesquisa, a pandemia acelerou o que já era uma tendência na educação. Desde o início da quarentena, João Paulo... alguma. Não é mesmo. O SBT Brasil fica por aqui desejando a você uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia. Boa noite para você.